A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da palavra de Deus no dia de hoje. Hoje eu quero trazer uma palavra no livro dos Salmos. Eu não sei se eu já falei sobre este assunto, mas me veio à mente falar um pouco deste assunto, que é muito importante para nós. Está nos Salmos 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Falar sobre confiança. A confiança do salmista, onde ele retrata neste versículo que aqueles que confiam no Senhor, ele é como um monte que está sobre o solo, bem alicerçado, e ele não se abala com nada que acontece nessa vida. Porque às vezes nós nos abalamos por pouca coisa, e muitas vezes atinge a nossa vida para tentar desestabilizar a jornada de um crente, a jornada de uma pessoa que está ainda em trânsito aqui na terra. Então o salmista, ele, na sua experiência de lutas, de batalhas, ele traz esta palavra usando no plural, dizendo que não é só o que, mas os que confiam. Ou seja, todo aquele que confia no Senhor, ele pode ter certeza que estará seguro, mesmo mediante as aflições, mediante as lutas e as adversidades que vêm todos os dias, a cada instante, sobre a nossa vida. Então, nós como cristãos e como aqueles que servem a Deus, nós precisamos ter esta confiança e não deixar que sejamos abalados por qualquer vendaval que porventura levante-se no dia a dia da nossa vida. E como tem vendavais que se levantam, tormentas, lutas, desafios que vêm de encontro o nosso viver diário para tentar desestabilizar a nossa fé. A nossa fé, os nossos propósitos, tudo aquilo que nós temos planejado. E muitas vezes essas lutas, ela vem como uma flecha, para lhe atingir de forma que, se não estivermos preparados, se não estivermos confiantes e não confiarmos no Senhor, seremos atingidos. Mas o que eu quero lhe dizer é que você erga a sua cabeça, que você permaneça firme diante dessas lutas, diante dessas guerras que muitas vezes tentam te desestabilizar, tentam te desestruturar de todas as formas para que você fique abalado, para que você fique abalada, para que você perca a direção e os propósitos que você tem no seu coração. Então, o Senhor,
Jesus Cristo nos ensina que os que confiam no Senhor é como alguém que edifica uma casa sobre a rocha, sobre uma pedra bem sólida. E as lutas que vêm, os ventos que sopram, e as chuvas que caem, e os rios que correm, eles não conseguem abalar a estrutura dessa casa espiritual, porque ela está fundamentada e alicerçada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E o Senhor nos fala, ainda pela sua palavra, que todo aquele que escuta e pratica, ele compara uma pessoa assim, uma pessoa prudente, que não está edificando sobre a areia. A areia são as coisas terrenas que não têm sustentação, que não têm base sólida para segurar, para deter um vendaval, principalmente vendavais espirituais sobre a vida do cristão. Então o salmista, ele nessa visão de conhecer o Senhor, nosso Deus, ele diz: os que confiam no Senhor será como o monte Sião que não se abala. E eu lhe pergunto, por que que você fica abalado? Por que que você fica abalada por tão pouca coisa? Em quem você confia? Na sua própria força? Você confia nas suas próprias palavras? Ou você confia em Deus, que é Ele quem verdadeiramente nos dá essa sustentação, que nos dá essa garantia de estarmos firmados e bem firmados nele para a glória do Senhor nosso Deus? O salmista está falando aqui dos que confiam, dos que acreditam que o Senhor pode fazer isso. Não é todos que ele está dizendo que pode ter essa confiança. Ele continua dizendo assim: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor, ele não abandona ninguém. O Senhor não deixa de olhar para ninguém, para nenhum ser humano. O ser humano é que deixa de olhar para o Senhor. O ser humano é quem deixa de confiar neste Deus Todo-Poderoso. Por isso não suporta qualquer tipo de vento que sopra sobre a vida dele. Ele não tem confiança. Ele perde até a graça para com as coisas do Senhor por causa desta falta de confiança. Então ele está falando daqueles que confiam no Senhor. E ele continua falando que quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade, e paz haverá sobre Israel. É o final do salmo, que é um salmo bem curto, mas aqui o Senhor nos dá um ensinamento, ou nos traz um ensinamento poderoso sobre confiança. Sobre confiança. O homem, o ser humano, sempre buscou
confiar nas suas próprias forças, nas suas decisões. E como tem gente tomando decisão impensada, decisão que pode lhe trazer prejuízos muito grandes, porque não raciocinou, não pensou, não parou para poder assim realizar algo para a glória do Senhor, nosso Deus. Então, que nesse dia você possa entender mais um pouco a respeito dessa verdade, a respeito dessa confiança. Se você está em Cristo Jesus, você tem confiança. Porque Jesus Cristo é verdade. Ele diz na sua palavra que Ele é a verdade. E a palavra do Senhor, nosso Deus, essa palavra aqui, ela é a verdade. Aqui não tem mentira. Aqui tem relatos de pessoas que mentiram. Tem relatos de pessoas que traíram. Tem relatos de pessoas que fracassaram. De pessoas que morreram, que adoeceram. De pessoas que enriqueceram. De pessoas que adoraram. De pessoas que não adoraram. De pessoas que obedeceram. De pessoas que desobedeceram. Está aqui relatado na palavra. Estão escritas para nos aconselhar, nos orientar, nos dar um norte, uma orientação de como devemos proceder. Então, se conhecer a palavra, se conhecer as Sagradas Escrituras, elas te guiarão e você tomará decisões corretas, pensadas aqui, na mente. E Deus te abençoará grandemente para a glória do Senhor. Que esta palavra venha de encontro às suas necessidades no dia de hoje. Vamos então dirigir uma oração em gratidão a Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Pai querido, por mais uma reflexão bíblica no dia de hoje. E que todos aqueles que acessarem, que assistirem este vídeo sejam grandemente abençoados para a glória do Teu nome. E assim seja. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Compartilha aí os nossos vídeos. Se inscreve. Comenta. E se inscreva no nosso canal. Nos ajude e que Deus em Cristo continue te abençoando para a glória do Senhor nosso Deus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim Ele, o Senhor, permitir. Até lá.